Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Ontem, na designação do Vem Segue-me, eu falei sobre como Deus ele se importa com cada pessoa e ouve a oração de todas as pessoas. E compartilhei algumas escrituras em que as pessoas clamavam ao Senhor ali e imediatamente o Senhor respondia aquelas orações. Hoje, na designação do Vem Segue, eu vou falar de um dos motivos porque às vezes nós oramos e o Senhor é vagaroso em atender a nossas preces. Ou às vezes a resposta é não, né, àquele pedido que nós fizemos. Bom, para compartilhar sobre isso, eu vou ler aqui a seção 101, o versículo 7 e o versículo 8. Eu vou ler o versículo 7 e vou já explicar o contexto histórico. Diz assim, ó: foram vagarosos em atender a voz do Senhor seu Deus. Portanto, o Senhor Deus é vagaroso em atender às suas orações e responder-lhes no dias de suas tribulações. Bom, o que está acontecendo aqui? Essa foi uma revelação dada ao povo que estava no Missouri. Bom, e eles estavam lá. O Senhor tinha dado o mandamento a eles que eles construíssem ali o templo, né? E porém eles foram vagarosos em ouvir essa voz do Senhor. Passou algum tempo ali, nada havia sido feito. E mesmo quando eles receberam essa revelação, eles estavam sob forte pressão de ameaças, né, de serem expulsos ali da cidade. Então, quem que eles deveriam ouvir? Né? As ameaças dos homens ou a voz do Senhor? É uma coisa difícil ali, né, de quem está vivendo na pele ali a situação de escolher. Mas eu tenho certeza que se eles tivessem começado a erigir o templo, construir o templo, de alguma maneira Deus abrandaria o coração dos seus inimigos ou faria de algum jeito para que eles não fossem expulsos. Né? Mas, porém, eles foram vagarosos ao ouvir a voz do Senhor. Tá bom? Conforme ele diz aqui. Então o Senhor também foi vagaroso em ouvir eles nas aflições que eles estavam passando. Tá bom? Em outras palavras, né, o Senhor está falando assim: olha, se você é vagaroso em me ouvir, eu também vou ser vagaroso em ouvir, né, as suas preces, em atender as suas orações. Ou seja, se você tem um compromisso com Deus, Deus ele vai ter um compromisso com você. O versículo 8 ensina o seguinte: no dia de sua paz trataram-me com leviandade meus conselhos, mas no dia de suas tribulações buscaram-me por necessidade. Esse versículo 8 aqui me faz lembrar muito de uma experiência que eu tive na missão, quando eu busquei mais ao Senhor ali, numa área na qual não tinha muito almoço ali. Muitos conhecem essa experiência que eu já compartilhei. Quem ainda não ouviu, eu quero compartilhar com vocês que essa experiência mudou a minha vida, mudou a minha percepção do Evangelho e da maneira que eu sou, tá bom? Então, eu não vou compartilhar de novo porque eu já compartilhei várias vezes, mas se você ainda não ouviu, no final da descrição dessa mensagem aqui no YouTube, eu vou deixar aqui o link, tá bom? Para você ir lá e ouvir essa história que realmente mexeu com as minhas estruturas e mudou a pessoa que eu sou a partir daquela área, o que aconteceu. Tá bom? Então, esse versículo menciona bem, lembra bem essa fase minha aqui. Porque fala, né, sobre no dia de sua paz, né, trataram-me com liviandade, né? Não buscaram ao Senhor como devia, mas no dia que estavam sendo perseguidos, expulsos de sua casa, eles então clamavam ao Senhor para que aquilo não acontecesse. Mas é conforme eu disse no versículo 7, né? Se nós temos um compromisso com o Senhor, Deus ele tem um compromisso conosco também. Bom, eu gosto bastante de comparar, né, essa parte de que como o Senhor ouve aqueles que estão buscando ao Senhor constantemente e aqueles que são vagarosos em buscar ao Senhor. Tem duas histórias no livro de Mórmon que eu gosto muito de comparar, que elas são em paralelos porque são as mesmas aflições que posta a dois povos diferentes, ao povo de Lime e ao povo de Alma. Né? O povo de Alma ele foi ali chamado como profeta e ele reuniu, né, aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus e eles foram expulsos. Na verdade, eles foram perseguidos para ser mortos, mas eles escaparam. Deus avisou a eles e deu fuga a eles. Né? Então eles montaram
um outro local onde eles podiam adorar a Deus. E então na outra cidade, depois que morreu ali o rei Noé, que havia perseguido Alma, teve o filho dele, Lime, né? E Lime ele começou a viver sobre cativeiro dos lamanitas. E era muitas coisas difíceis que aconteceu aí. E eu gosto de comparar a história do povo de Lime com a história do povo de Alma, tá bom? O povo de Alma, eles estavam constantemente buscando ao Senhor, em oração, clamando, servindo a Deus e ajudando uns aos outros, né? O povo de Lime, eles eram vagarosos a lembrar-se de Deus, né? Em guardar os mandamentos, então eles eram meio vagarosos com isso. E quando foi posta a mesma aflição sobre eles, olha a diferença daquela pessoa que está com Deus, frequentemente, com aquela pessoa que é vagarosa em se lembrar de Deus. Primeira coisa que eu gosto de colocar nessa história é que o tempo que Lime e seu povo ele viveu em cativeiro foi um tempo bem maior do que o povo de Alma. Os dois povos, na verdade, eles caíram em cativeiro, ficaram sobre as mãos ali dos lamanitas, ficaram sendo escravos ali dos lamanitas, né? E o que acontece? O povo de Lime, né, eles ficaram por um período muito maior, né, de escravidão ali do que o povo de Alma. Então começa por aí, tá bom? E outra coisa que eu pude notar é as cargas, né, que eram postas sobre eles, né? Era pesos muito grandes que eles tinham que carregar, os dois povos. Porém, o povo de Alma, ao clamar ao Senhor, Deus fortaleceu os músculos deles, de maneira que aquela carga que era colocada sobre seus ombros, sobre suas costas, tornaram-se leves. Não que a carga ficou leve, mas Deus fortaleceu o corpo deles de maneira que eles aguentavam com facilidade, eles não sentiam um grande fardo carregar aqueles pesos, né? Isso com o povo de Alma. Mas o povo de Lime ali, né, era difícil para eles, eles clamavam ao Senhor e o Senhor deixou eles carregar aquele peso durante muito tempo, e com o tempo ali foi abrandando o coração dos inimigos ali, dos lamanitas, e eles foram aliviando aos poucos a carga ali para o povo de Lime, né? Então tem essa comparação aqui também daqueles que realmente estavam sempre com Deus e aqueles que eram vagarosos, como o Senhor atendia de maneira diferente. Bom, outra coisa que eu quero mencionar foi a fuga. Esses dois povos, eles saíram do cativeiro. Deus livrou os dois. Bom, como foi a fuga do povo de Lime? Tá bom? O povo de Lime, eles tiveram a ideia, uma inspiração, né? Acredito eu que veio do Senhor. Eles pegaram e durante a noite, eles deram vinho, né, aos guardas, os lamanitas, para que eles bebessem e adormecessem profundamente, né? Porque tinha guardas para que eles não fugissem daquele cativeiro. Então ele foi lá e pagaram aquele tributo, aquele imposto que era posto sobre eles ali, para os lamanitas, e deram aquele vinho, e eles beberam e adormeceram, né? E ficaram todos bêbados ali. Então rapidamente, durante a noite, a fuga, juntou todos os seus gados, suas coisas ali, e fugiram para o deserto, deixando os guardas dormindo. Então eles fugiram na escuridão, marcharam a noite inteira, ficaram cansados. E quando amanheceu o dia, né, os guardas dos lamanitas, eles acordaram, né, e colocaram a perseguir ali o povo de Lime. O povo de Lime já havia marchado a noite inteira e tiveram que marchar na manhã também. E outra, com uma velocidade muito mais rápida, para que os lamanitas não os alcançassem. E para que desse tempo, né, de que o vento, as coisas do tempo assim, apagasse os seus rastros no deserto. Então, eles conseguiram fugir, mas foi com muita luta, muito empenho, muito suor ali, né? Já o povo de Alma, quando Alma e seu povo pediu que os livrasse do cativeiro, logo o Senhor atendeu, não deixou eles muito tempo no cativeiro, né? O Senhor disse, olha, reúne todas as coisas, porque amanhã eu vou fazer cair um profundo sono sobre os lamanitas. Olha só, de dia, e no própria luz do dia haveria um milagre. Deus faria com que um profundo sono cairia sobre os lamanitas. E assim foi, ele reuniu todos os seus gados, todas as coisas que eles podiam levar. E na manhã, né, amanheceu o dia e os lamanitas estavam dormindo, todos os guardas dormindo ali. E aí eles confiaram no Senhor e fugiram, na luz do dia.
Olha que interessante. Foram embora e eles caminharam aquele dia inteiro no deserto. Armaram acampamento e descansaram aquela noite inteira. E quando amanheceu o dia, Deus falou com eles: levanta-te e apressa-te e sai daqui, porque os lamanitas acordaram e perseguem-te. E eles estavam descansados porque haviam dormido a noite inteira e foram embora também, fugiram do cativeiro. Essa é a diferença, né, daquele que sempre está com Deus, com aquele que é vagaroso em guardar os mandamentos de Deus, em lembrar-se do Senhor seu Deus. Eu gosto muito dessa história no livro de Mórmon, tá bom? E essa história remete bem à parte que eu falei sobre a história que eu compartilhei que mudou a minha vida. Então, se você puder ir lá na descrição do meu vídeo, você que me acompanha pelo Instagram, tá bom? Aí, à luz das escrituras, se você que me acompanha aí pela Rádio Sud, entra aqui no meu canal Escola Dominical Brasil, entra na descrição do vídeo e no final aqui aperta no link que vai ser o vídeo da história que eu compartilho, tá bom? E o versículo que me lembra bem essa história é esse que diz aqui, Elamã 12:3. E assim vemos que se o Senhor não castiga o seu povo com numerosas aflições, sim, se não o fere com morte e com terror e com fome e com toda sorte de pestilência, deles não se lembram. Né? Então, às vezes, a pessoa aí, para se lembrar de Deus, precisa passar por algum sufoco, alguma... ou como diz o ditado, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Então, que nós possamos ter aí o nosso compromisso com Deus. Isso é mostrado nas Escrituras, que quando nós temos um compromisso com Deus, Deus ele tem um compromisso conosco. E esse é um dos motivos, às vezes, que a gente ora ao Senhor, né, e as nossas preces são demoradas em ser atendidas. Nós precisamos buscar o Senhor com mais energia e sempre, né? Não somente no momento de necessidade, como foi revelado aqui na seção 101, o versículo 7 e o versículo 8. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.